Bom dia, você que tem nos acompanhado nas reflexões diárias. Receba o meu cordial abraço, meu carinho e minhas orações também nesse projeto tão lindo que são essas reflexões que têm trazido vida e desafios aos nossos corações, à nossa fé e à nossa caminhada com o nosso Deus. Estamos numa sequência dentro do tema da superação. Falamos há poucos dias sobre o vaso de barro que contém um grande tesouro. Nós somos o vaso, o tesouro é Cristo em nós, a esperança da glória. Depois estivemos falando sobre Jeremias e sua tremenda experiência para descer à casa do oleiro, porque Deus desejava refazer o vaso, tantas quantas vezes precisar para usar para o louvor da sua glória. E hoje, também sendo desafiados pela história, a narrativa de Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés lá onde ele estava cuidando humildemente das ovelhas do seu sogro. Deus o chama e foi de uma forma muito especial, de uma forma muito extraordinária. Eu particularmente amo essa narrativa pelos desafios. Quero ler aqui um pouquinho, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Depois Deus continua um diálogo com Moisés. A partir do versículo 10 ele diz, vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Nós vamos ouvir aí esse relato e também você pode fazer uma leitura pausada no capítulo 3 de Êxodo e você vai poder se surpreender que Moisés tentou de todas as maneiras fugir desse chamado, desse compromisso que Deus o desafiava naquele momento para realizar. Seria uma obra muito grande. Moisés já estava 40 anos ali cuidando das ovelhas do seu sogro, uma tarefa relativamente simples. A preocupação era com os animais, não tinha que exercer todo o seu ofício de liderança, de capacidade de convencimento, de negociações, de peleja, como liderar pessoas exige. E Moisés então vai se desculpando diante de Deus, dizendo que não tem capacidade, que é gago, enfim, e Deus vai dizendo que ele mesmo vai enviar o irmão dele, Arão, para que a obra, a missão seja assim executada, porque Deus havia ouvido o clamor de mais de 400 anos do sofrimento, da escravidão que os israelitas estavam vivendo no Egito, e o Senhor então decidira colocar um ponto final em tudo aquilo, e o Senhor estava agora levantando ele para a realização dessa obra, e que quando isso fosse concluído, eles adorariam a Deus naquele monte. Eu quero chamar a sua atenção inicialmente que o primeiro convite de Deus para Moisés foi para ele tirar a sandália. Isso significa um esvaziamento, abrir mão do seu poder, porque o escravo ele não usava sandálias naquele período. E é muito simbólico isso,
quando Deus chama Moisés e manda que ele tire a sandália, porque o lugar onde ele está pisando é terra santa. E Deus está lembrando a ele quem é ali que está orientando, dando as ordens. Aqui tem soberania, aqui tem desafio de obediência, de rendição e capacidade de andar com Deus sendo escravo. Nós já ouvimos que lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, quando ele diz que nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, tomou a forma de servo. E aqui com Moisés é a mesma coisa. Tira a sandália, significa você é meu servo, eu sou o seu Senhor. A nossa relação é essa. Deus é o Senhor, nós somos os servos, as servas, nós obedientemente ouvimos a voz do Senhor, a direção do Senhor, o desejo do Senhor, nós nos submetemos e por isso nós podemos também receber aquela tremenda recompensa que Jesus recebeu quando a Bíblia diz que ele assentou-se à direita do Pai, porque triunfou todas as suas pelejas por causa da obediência. Moisés aqui é desafiado a tirar as suas sandálias. Deus também nos desafia a tirarmos as nossas. Tirar as sandálias significa abrir mão do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso querer e nos submeter àquilo que Deus deseja realizar na nossa vida para que possamos impactar a vida dos outros. Há muitos anos atrás, em um congresso, eu me lembro bem, um pastor utilizou essa figura do sapato, de tirar o sapato, de tirar as sandálias diante de Deus, como sendo o poder de Deus é proporcional à nossa capacidade de tirarmos a sandália e pendurá-la e andarmos descalço diante do Todo-Poderoso. Olha que figura extraordinária. Como você e eu temos tido essa capacidade de andar descalço diante do Senhor, porque o poder dele se opera na nossa fraqueza. O poder de Deus é diretamente ligado em nossa vida à nossa capacidade de tirar as sandálias. Moisés tirou suas sandálias e durante mais 40 anos ele teve uma grande aventura de caminhar com Deus, de conhecer a Deus, de realizar os feitos de Deus, porque ele foi capaz de tirar as suas sandálias. E eu e você estamos sendo desafiados nesse momento a também tirarmos a nossa sandália. Eu já caminho aqui para a conclusão dessa reflexão, lendo o que diz Deuteronômio 34, versículo 10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Esse é o nosso desafio hoje, tirarmos as nossas sandálias e podermos impactar o mundo sendo usados por Deus como profetas do Senhor. Que Deus nos ajude, porque Deus abençoou Moisés, mas a sua fonte foi sempre andar descalço diante do Senhor. Esse é o desafio para nós hoje e sempre. Um grande abraço, quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou, como você, descalço diante do Senhor. Um grande abraço.